Olá, aqui no Entre Chaves, a gente está em mais um Slipped. Dessa vez a gente vai falar sobre ACP, né, o Agent Client Protocol. O ACP, ele surgiu aí do time de desenvolvimento do editor Zed. Para quem nunca ouviu falar do Zed, ele é um editor novo, né, que está surgindo aí. A ideia dele é um editor muito na pegada do VS Code, que a gente já conhece, só que ele tem isso de dele ser mais rápido, por ser escrito em Rust. E aí a ideia deles é de não ter esse trabalho todo de ter que integrar o editor com o Harness de forma muito individual e específica para cada um. Então a ideia que eles foram fazer isso é de criar um protocolo, né, porque até então não existia algo desse tipo, que fosse capaz de fazer essa interligação no meio do caminho entre o editor e o Harness. Porque até então, né, um tempo atrás, você tinha umas ideias, cada ideia geralmente é construída para aquela linguagem, e aí veio, então, um VS Code, né, o Atom e outros, que trouxeram essa ideia de você ter um store mais reduzido, mais simples, mas você instalando extensões que você vai plugando lá e habilitando essas funcionalidades que seriam praticamente de uma ideia. O ACP mesmo, ele faz essa comunicação da mesma forma que o LSP, usando o JSON RPC por meio de stdio. Então, ele basicamente inicia um programa lá de fundo, usando tanto a entrada padrão e a saída padrão. Geralmente o pessoal aí no Bash conhece, você consegue estar fazendo essa comunicação até então sem ter que usar HTTP, por exemplo. Geralmente, né, a ideia do ACP é que você vai ter uma espécie de cliente, geralmente vai ser o editor, no caso o Zed, e você vai ter o seu servidor aí, que seria o próprio agente que está rodando. Então, tipicamente, o agente ele tem que, além de implementar o protocolo, ele tem que ter o trabalho de ir lá, baixar o agente, rodar o comando para então iniciar essa comunicação toda. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui como exatamente é o protocolo, mas a gente tem aqui um exemplo, né, porque o protocolo ele possui SDKs para algumas linguagens. E aí, pegando, por exemplo, o do TypeScript, que é a versão aqui mais simples, né? Lá dentro do repositório tem uma versão de exemplo de um cliente. Você consegue ver aqui mais ou menos como que isso funciona. O foco da CP hoje é muito pensando em quais necessidades o editor tem hoje. Então, se a gente, por exemplo, se voltar aqui para a questão do próprio Zed mesmo, tipicamente os outros editores eu também vou mostrar aqui, mas você tem tipicamente uma janelinha aqui na lateral, você tem as suas conversas, e você consegue estar começando aí uma nova conversa, né, escrevendo mensagem para ele lá, né, selecionando qual que é o modelo de IA que está usando e mandar essa mensagem. E aí depois você tem né, a criação das telas de balão, de thinking, né, de arquivos editados, e a ideia é justamente separar. Então, o desenvolvedor do agente que eu integrar com a ICP, ele foca na lógica de agente. O pessoal do editor foca na parte visual mesmo. Então, a ideia do ACP muito é o Zed cuida da parte visual do editor e usa o ACP para poder ter essa integração com a gente. Até um tempo atrás, antes disso, por exemplo, se você quisesse usar Copilot, foi um dos primeiros a ter essa questão de você usar em outros editores, você tinha extensão do Copilot. Então, pegando aqui a visão de extensões, a gente foi aqui em plugins, você teria aqui a questão do Copilot. Se você quisesse usar o Copilot no JetBrains, você teria que instalar essa extensão do GitHub Copilot, e junto dessa extensão é que você teria o chat. Então, em vez do tipo, o desenvolvedor do editor ter o chat dele, ter todas as integrações dele, acabava caindo na extensão, no caso do Copilot, de ter que reimplementar toda essa tela de chat com a gente. Mas agora com o ACP, você pode vir aqui no AI Fetch, você pode vir aqui embaixo na parte dos agentes. No meu caso, eu já tenho alguns configurados aqui. A gente tem o Copilot, mas eu poderia vir aqui e de toda uma lista. Então, além do protocolo, existe um registro aberto, existe o caminho para todos esses agentes, a logo, todo necessário assim, para um editor poder listar, montar essa lista que vocês estão vendo aqui. Então, conforme aquele anúncio, né, eu poderia vir aqui e instalar o ACP do cursor, né, eu poderia, por exemplo, criar um Open Code e também estar instalando ele aqui como ACP.
dando OK, ele vai baixar lá do registro, e que eu já poderia vir, por exemplo, clicar aqui em Open Code, mandar um olá, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Que eu vou estar falando agora com o Open Code. Claro, alguns serviços eles vão pedir que você tenha que fazer essa autenticação do lado deles. Então ele tem aqui a telinha para você fazer a autenticação. Então ele vai fazer aqui a autenticação. No caso do Open Code, ele me pede que um provider, né, porque o Open Code também trabalha com diversos modelos aqui de agente. Eu vou colocar qualquer um aqui. Nesse caso aqui, o meu Copilot já está autenticado. E aí você já tem, né, da interface nativa aqui de chat do editor, você tem a mesma experiência, né, das mensagens, de pensamento. Então isso aqui é um exemplo usando o ACP no JetBrains. Até então eu falei muito da ACP estando dentro de editores, mas ele é um protocolo, ele tem SDKs, você consegue fazer algumas coisas interessantes. E aí vai uma ideia para vocês. Vou trazer para vocês aqui uma ferramenta de code review, onde, diferente de eu ter que, o dev ter que ter um compiled configurado, o cursor configurado lá no editor dele, ou um MCP ativo, a skill e pronto, eu consigo encapsular isso numa ferramenta só e usar duas CPs só para ter essa conexão com o meu harness. Então, pegando um exemplo aqui, eu posso abrir um terminal, entrar nesse projeto, eu consigo ter então a minha própria ferramenta listando todos esses harness diferentes, e eu posso escolher um harness que eu tenho acesso, né? Então, aqui no caso eu vou de Open Code, eu vou usar o harness Open Code, e aí, usando o harness, tem toda a ferramenta deles para de compressão de contexto, de chamada de terminal, essas coisas que eu, na minha ferramenta, não preciso ter essa preocupação, porque o harness já tem implementado. Eu consigo ter listado dentro dos modelos, então eu posso escolher um modelo para um review específico, né? Nesse caso eu estou indo aqui de Mimo 2.5, né, porque está gratuito aqui. Eu escolhi o Mimo, estou pegando o link de um PR lá do GitHub. Eu consigo ter a minha ferramenta focando nessa parte de construção do workspace, baixar o projeto, fazer o diff e ter tudo isso prontinho para o harness, tirar esse papel do harness, tirar esse gasto de tokens que o harness tem e usar justamente na parte que mais importa, que é nessa análise mesmo do código. Então eu posso estar prosseguindo aqui, iniciando um review, que vai acontecer que minha ferramenta aqui, ela vai estar fazendo o clone, né, desse TR, pegando a branch, gerando o diff, e aí ele já começa a fazer essa criação da seção do CP. Então você vê aqui que ele criou a seção do CP, conectou lá com o Open Code, pegou a minha configuração lá do modelo. Então, nesse momento aqui eu tenho o Open Code fazendo essa análise do PR, né, que a gente pegou lá. A gente vai dar um tempo aqui, ele vai fazer essa análise, vai seguir o prompt que eu tinha mandado, vai gerar um arquivo JSON, eu extraio esse JSON, e daqui eu já tenho toda a análise desse PR feita. E daqui para frente, assim, é código da ferramenta mesmo, que eu posso, no caso, pegar os comentários que ela fazer e tipo, subir no GitHub e tirar mesmo essa carga que ele teria para fazer isso e deixa ele focar no essencial, que é realmente essa análise do código. Beleza, ele conseguiu aí, terminou de fazer essa análise, ele gerou meu review, né? Aqui a seção da CP ela terminou, e que eu já tenho o resultado que a IA me trouxe. Eu tenho aí, por conta do formato do meu prompt da ferramenta, eu tenho um resumo do que o PI faz, eu tenho ali uma lista de comentários, né? E eu tenho aqui a opção também de estar mandando esses comentários lá, usando a API do GitHub para fazer isso. Com a CP, né, trouxe primeiro, né, junto do Zed, essa liberdade de você usar o harness que você quiser, sem que, né, às vezes você tenha que usar o terminal para isso, né? Você consegue aproveitar a própria interface no seu editor, né? Então, você consegue ter aproveitamento da interface dele. A gente também viu aqui, né, uma forma de você usar um ACP para criar sua própria ferramenta, né, de IA, assim, usando o harness só para a parte que eles já são especialistas, né, gerenciamento de contexto, mas você extrair isso com uma ferramenta já muito fechada para sua própria necessidade. Então, no mais é isso, né? Agradeço aí, vocês devem ter visto muito sobre o ACP e até a próxima.